Pessoal, estamos de volta. Questão número 4 dessa ficha. Vamos trabalhar. Julgou, tá ali. No tocante à alienação de coisa litigiosa por ato entre vivos, e a título particular, é correto afirmar, estamos buscando a assertiva verdadeira, pode dar aso à substituição processual do alienante pelo adquirente, caso assim consinta a parte contrária. O adquirente poderá intervir no processo como assistente simples. Não altera a legitimidade dos litigantes, ressalvada a hipótese de consentimento da parte contrária. Os limites subjetivos da coisa julgada material não alcançam o adquirente, se este não tiver participado do processo. E, por fim, o alienante deverá promover a denunciação à lide em relação ao adquirente. Senhores, eu lembro que eu falei na aula teórica para os senhores que esse artigo, que é justamente qual? Jogou de volta para mim, Gui, por favor. Que é justamente o artigo 109, é muito cobrável. E em lugar nenhum, pelo amor de Deus, se fala que o alienante deverá promover denunciação à lide em relação ao adquirente. Essa é aquela letra E que geralmente, quando você está montando questão, você tem que fazer 5 caras. Você fala assim, não, tem que botar uma bobagem qualquer, porque eu não estou conseguindo encaixar mais nada. É mais ou menos o que rolou. Não existe essa ideia de denunciação à lide. Não é isso? Então eu tenho uma das partes do processo, tipo réu, alienando a coisa litigiosa para a terceira pessoa. E senhores, vamos à letra A, por favor. Isso pode dar aso à substituição processual, ou seja, se eu tenho coisa litigiosa, autor réu, o réu aliena a coisa para terceiro. Isso dá aso a uma substituição processual? Com consentimento, sim, Ival? Não. Não. Senhores, nós não estamos falando de substituição processual. Nós estamos falando de sucessão processual. E talvez alguns aí, que aí tem uma formação no velho Código de Processo Civil, o velho Código indevidamente usava a expressão substituição. Não, é uma sucessão, senhores. Esse aqui não é o substituto processual do réu, por ele ter adquirido a coisa litigiosa desse réu originário. Ele agora, como titular do direito, ok? Porque ele adquiriu a coisa, ele vai suceder o réu originário. Tanto que, voltando a ela, a lei processual, o que nós temos aqui, senhores, é a lei falando da sucessão, ok? É a lei falando da sucessão, não da substituição, que são conceitos processuais diferentes, ok? Tanto que, parágrafo 1º do 109, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou o cedente. Portanto, isso aqui foi feito como uma enorme armadilha, ok? E perceba que eles colocaram na letra A. Você, na pressa de responder todas as questões, nossa, isso é caso de substituição mesmo, com aceitação, não é isso? Com anuência, no caso aqui do autor. Cara, foi feito como uma armadilha, para você gabaritar a letra A e cair. Não é caso de substituição, é caso de sucessão, tanto que julgou. Beleza? Essa da falsa, o adquirente poderá intervir no processo como assistente simples, errado, ok? Poderá intervir como assistente litisconsorcial. Caso, por exemplo, ele, cidadão autor, não deu consentimento para a sucessão, senhores, pode exercer como ele tem interesse jurídico, porque a coisa agora é dele, beleza? Virar assistente, mas ao virar ele vira um assistente litisconsorcial, como aqui nós temos, pode julgar de volta, no parágrafo 2º do artigo 109. Razão pela qual a letra B também está falsa. Letra C. Não altera a legitimidade dos litigantes, ressalvada a hipótese de consentimento da parte contrária.
Perfeito, ok? Não altera a legitimidade, beleza? Salvo consentimento da parte contrária. E percebam, essa é a letra C, a do gabarito, que propositadamente eles não utilizaram a expressão na letra C, sucessão, ok? Perdão, senhores. Tecnicamente foi montado como uma armadilha, cara. A forma da montagem da questão. Lembrem-se, não estamos diante de uma situação de substituição processual. Estamos diante de uma situação de sucessão. Jogou de volta, agora para matar. Letra D. Os limites subjetivos da coisa julgada material não alcançam o adquirente se este não tiver participado do processo. Senhores, estendem-se os efeitos da sentença, os efeitos materiais da sentença, proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Se eventualmente esse terceiro não tem interesse em suceder o réu, não há o consentimento talvez, e ele não vem como assistente desconsorcial, a sentença proferida entre elas partes originárias atingirá materialmente o terceiro porque ele adquiriu a coisa. Então, nesse caso, parágrafo 3º, estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes ao adquirente ou cessionário, por isso, confirmando questão número 4, gabarito C de casinha, senhores, uma questão extremamente bem montada. Vamos, por favor, para a quinta. Falando agora um pouquinho, senhores, de juiz, ok? Vamos lá. Responderá o magistrado, juiz, por perdas e danos, civil e diretamente, quando no exercício das suas funções proceder de forma dolosa, fraudulenta ou culposa. Dois erros que eu quero que os senhores identifiquem aqui nessa letra A agora. Dois erros que eu quero que os senhores identifiquem aqui nessa letra A agora. Senhores, imaginemos que o juiz, no exercício das suas funções, tenha causado dano a alguém, a uma das partes ali envolvidas, por exemplo, ok? Então, o juiz, no exercício das suas funções, causou dano. Ele, juiz, responde civilmente por perdas e danos? Responde. Diretamente, senhores? Não. Primariamente, a responsabilidade civil é do Estado. Primariamente, a responsabilidade civil é do Estado. Secundariamente, e, portanto, regressivamente, do juiz. E juiz não responde por culpa. Todo e qualquer outro auxiliar da justiça ali, senhores, responderá por ato culposo. O juiz só por uma atitude fraudulenta ou dolosa. Vamos para a lei? Julgou? Ali, ó. 143. O juiz responderá civil e regressivamente. E não existe a figura da culpa. Portanto, letra A, assertiva descartada, assertiva falsa. Por esses dois detalhes. Senhores, o juiz poderá dilatar os prazos processuais, mas não alterar a ordem de produção dos meios de prova, que é peremptória. E se desobedecida, acarretará a nulidade do ato. Senhores, primeira pergunta, o juiz poderá dilatar prazos processuais? Segunda pergunta, o juiz pode alterar a produção dos meios de prova? Porque você tem que me responder essas duas coisas para gabaritar ali a letra B ou não. Artigo 139 do Código de Processo Civil é um artigo que merece toda a atenção dos senhores, por gentileza. E artigo 139, item 6. Não apenas dilatar os prazos processuais, mas também alterar a ordem de produção dos meios de prova. Ok? Pronto. Letra B também é uma assertiva falsa, senhores. Letra C. Poderá, como regra, julgar por equidade e considerando os usos e costumes e princípios gerais do direito. Senhores, o juiz julga em regra por equidade? Pelo amor de Deus, não é esse tipo de assertiva, julgou de volta. Tá ali, senhores.
Na verdade, vai dizer a lei, ok, que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei, o que torna, portanto, a assertiva completamente assertiva falsa. Não há que se dizer que, em regra, o juiz decidirá ou julgará por equidade. Letra D. Deverá decidir a lide, ou melhor dizendo, o mérito da lide nos limites propostos pela parte. Em princípio, podendo, porém, conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Senhores, mesmo que você não tivesse contato com o conteúdo, você vê a forma ilógica de montagem da letra D. Porque ela fala, podendo, porém, conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Porra, se a lei exige iniciativa da parte, ele só poderá conhecer essa matéria ou dessas questões se a parte suscitar. Então, joga para mim. Tá ali, ó, letra D, tranquilo? Sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, razão pela qual sobrou letra E. Cabe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Senhores, voltamos ao 139. Determinar todas as medidas, portanto, gabarito, letra E. Artigo 139 do Código de Processo Civil não dá para ir para nenhuma prova que os senhores aí venham a realizar sem realmente ter toda a atenção e todo o carinho com essa questão, beleza? É essencial que os senhores transitem dentro desse conteúdo do artigo 139. Matamos essa questão, senhores? Beleza? Vamos para a próxima? Bora, julgou, tá ali, ó. Compete ao juiz de acordo com o novo Código de Processo Civil, exceto. Logo, estamos buscando a questão falsa. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa. Hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Decorar o artigo 139? De novo, decoraram o artigo 139 do Código de Processo Civil, senhores? Não dá para ir para a prova sem a visão dele. Tanto que aí ele jogou de volta 139, que vai justamente me dar o permissivo, senhores. Beleza? Ainda estou nele. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa. Hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Razão pela qual essa aqui é verdadeira. Nós estamos buscando assertiva falsa. Decidir sempre com equidade. Voltamos ao caso que a gente estava discutindo. O juiz só decidirá por equidade nos casos autorizados, previstos em lei. Então, senhores, tecnicamente nós temos aqui, de novo, fazendo uma referência a essas duas questões em sequência, como que essas matérias, principalmente ele, artigo 139, é altamente cobrável. Claro que, portanto, gabarito, letra B, ok? Decidir sempre por equidade está contrário àquilo que o parágrafo único do artigo 140 prega. E aí, vamos lá. Velar pela razoável duração do processo, 139. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem, 139, senhores. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Nós temos tudo isso aqui, inclusive essa última situação, lançada nele, artigo 139 do Código de Processo Civil. Gabarito, portanto, senhores, dessa questão, sexta, letra B, que é justamente a assertiva equivocada, a assertiva errada. Não dá
para ir para concurso público sem a visão estruturada e estratificada do artigo 139 do Código de Processo Civil. Beleza, senhores? Próximo bloco, temos mais.